subsídios. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós aqui de novo no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, é o tema geral da nossa lição, comentada por Douglas Baptista, não é? E nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem um título muito intrigante e interessante, né? E nós vamos aprender um pouco hoje sobre essa questão e a afirmação bíblica sobre a feminilidade. O que é feminilidade na Bíblia? O que é o feminismo? Quando surgiu o feminismo? Certo? Portanto, não saia daí, e você está doravante no canal Rascunho DVD, não saia daí, nós voltamos já para continuar a nossa aula. Baseado nessas perguntas e nessas questões, quero fazer indicação, mais uma vez, do livro de apoio. Ele vem trazendo informações importantes, principalmente nessa lição 7, na página de número, deixa eu ver aqui, ele vem trazendo aqui informações preponderantes, principalmente no finalzinho da página 79, quando fala sobre a erosão da feminilidade, a erosão da feminilidade, ou seja, o ativismo feminista, primeiro tópico aí. E nós vamos trabalhar um pouco sobre a proposta desse proto-feminismo, né, que remonta no século 18, lá na Grã-Bretanha, né? Nesses horizontes destacou-se uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, ou Mary Wollstonecraft, né? Ela viveu dos anos 1759 a 1797 e viveu naquele período no auge do iluminismo. Nós vamos trabalhar essa proposta, para tanto, esse livro é de suma importância. O título do livro é Eva no Exílio, a restauração da feminilidade bíblica, né, de Rebecca Merkle, né? É um material interessante, e na sua página 50 ele vem descortinando sobre essa questão do feminismo, né? E nós vamos também ver o que a Dama de Ferro falou sobre isso. Quem é a Dama de Ferro? Nós vamos saber agora, tá certo? Vamos lá. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. O texto bíblico em classe está em Provérbios, capítulo 31, verso 10 a 31. Portanto, são 21 versículos. Quando vai falar da mulher virtuosa, da virtude da mulher, né? Então, nós vamos para frente. Tópico de número 1 e o subtópico interessante. O comentarista, ele faz uma proposta muito intrigante que leva o leitor e o estudante, o aluno, a pesquisar sobre essa temática. Todas essas anomalias que nós estamos estudando, que é uma proposta do iluminismo e do marxismo e dessas questões totalmente supérfluas e sem nenhum conteúdo racional, não é? É uma proposta para desconstruir o que é certo, o que é correto, o que é ortodoxo, porque se você tenta desconstruir a masculinidade, como você vai considerar seu pai? Se você tenta desconstruir a feminilidade bíblica, como você vai considerar a sua mãe? Então você que defende esse tipo, vive nessa narrativa miserável, sem nenhuma contextualização, sem nenhuma base, só porque fulano disse, Beltrano falou, e que vive dentro de movimentos totalmente obscuros, sem nenhuma racionalidade, logo você não devia ter família, porque a família é a célula máter da sociedade, né? Mas é a célula básica, a célula que Deus criou, né? Então nós vamos trabalhar em cima dessa proposta. Tópico de número 1, né? Nós vamos ver aqui
a feminilidade bíblica. Deus, ele criou, né, a criação da mulher de forma que a criação divina, ele propôs a criação do homem e da mulher. Eles foram criados à imagem de Deus, eles são iguais, né, dentro desses conceitos. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. No capítulo 2, versículos 7 a 15. Eu tenho as minhas implicações sobre isso, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 30 e 31, fecha dizendo que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea o criou. No sexto dia da criação, fecha o texto no versículo 31, esta é a manhã e tarde do sexto dia. No capítulo 2 de Gênesis, Deus dá forma, não é? Deus dá forma ao que ele criou. Então ele formou do que já tinha, ok? Eu estou aqui de posse de uma Bíblia e no capítulo 2, que o comentarista como bem fez, no capítulo 2, verso 7 e o verso 15 do Gênesis, vamos ver o que está escrito para a gente não criar nada fora da Bíblia, porque se a Bíblia não diz, é melhor ficar calado, não é? Se a Bíblia diz, nós dizemos também. Está escrito, verso 7, formou o Senhor o homem, o seu Deus, aí é o verbo formar, já não é mais criar, não é? Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? Versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, certo? Então, eles trabalharam Deus trabalhou dentro de uma proposta da criação e uma criação dinâmica, não é? Uma criação dinâmica. E o texto prossegue. Em seguida, o Criador, ele conclui. E quando ele criou e formou tudo, ele diz, não é bom que o homem esteja só, no capítulo 2, verso 18, não é? Assim Deus formou a mulher, Deus deu forma a isso, não é? A mulher a partir da carne e dos ossos de Adão, não é? Por isso Adão a identificou, né? Esta agora será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, não é? Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, o ato criativo, a imagem divina, foi distribuída, aliás, sem distinção entre eles, não é? Fazendo-se igual diante do Criador. Então, diante do Altíssimo, Adão e Eva, eles foram criados iguais em personalidade, em valor, em honra, em respeito, não é? Então, tem os mesmos direitos, são criados iguais. O problema dessa questão de feminismo é a libertinagem, não é liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem, ok? Então, dentro dessa pessoalidade que Deus criou, eles foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra, respeito, porém a sua igualdade não quer dizer a uniformidade de papéis, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 26 a 28 do Gênesis. Ainda vamos para Gênesis capítulo 3, versículo número 16 a 19. Então a Bíblia ensina a igualdade de ambos e também deixa claras as funções distintas de cada um, não é? A bênção da maternidade, subtópico de número 2. No mandato criacional, Deus ordena que o homem e a mulher, ele ordena o homem e a mulher dizendo, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Obviamente é uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Então Deus forma aí a mulher. Assim foi criada, a mulher foi criada com a bênção da maternidade. A bênção da maternidade. E com a bênção da maternidade e com a função de ser a mãe e esposa. E isso estão tentando desconstruir, né? Adão chamou a Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, esse modo, o papel natural da mulher, inclui a dádiva da procriação, da cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é um ponto sensível, não é? Em que o feminismo considera um ultraje que limita a função social da mulher, e que por isso eles lutam
para a emancipação dos afazeres no lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria interrompeu o cântico de gratidão, irrompeu o cântico de gratidão do Altíssimo, falando pela bênção da maternidade. Lucas capítulo de número 1, versículo 46 a 48. Então essas bênçãos devem ser rememoradas sempre. As mulheres cristãs do século XXI devem rememorar constantemente. O subtópico de número 3 fala da mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. Nesse caso, o termo auxiliar é empregado para se referir a Deus, né? Em Salmo 33, 20, em Salmos 121, 2, portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim é nobre, é uma nobre função de ajudar, uma função de socorrer, né? Então, nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou o homem, criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava uma auxiliadora semelhante para ele. Então é capaz de suprir as necessidades. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher, né, para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Então essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, a satisfação sexual, a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, conforme Provérbios capítulo 5, verso 18, né? Na leitura bíblica em classe, o texto diz assim no verso 10, capítulo 31 de Provérbios, verso 10, mulher virtuosa quem achará? O seu valor é cedro de rubins, o coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazendo falta. Ele lhe faz bem e não mal. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos, ou seja, fazendo os afazeres das tarefas, né? E com um noivo marcante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, às tarefas de suas servas. Examina uma herdade, adquire a planta em uma vinha como fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortaleza, e fortalece os braços, e prova-se ver que é boa uma mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos aos fusos e as palmas de suas mãos pegam na roça, né? Abra a mão ao aflito e ao necessidade estende as mãos. Então, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada, né? Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura de sua veste, certo? Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz pano de linho fino, vende-os e dá cintas aos moradores. A força e a glória das suas vestes rir-se-á do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Está falando da mulher, né? Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, ou seja, fala da mulher que não é preguiçosa, né? Levanta-se seus filhos e chama-o bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dar-lhe-ei do fruto das suas mãos, e louvem nas portas das suas obras. Veja que texto interessante, né? E vamos dar prosseguimento aqui. Então eu finalizo com a mulher auxiliadora no tópico de número 1. O tópico de número 2 fala da desconstrução da feminilidade.
aí onde vamos trabalhar um pouco sobre essa questão do ativismo feminista, não é? Veja o que disse Margaret Thatcher, né? Quem é Margaret Thatcher? Eu falei há pouco sobre a Dama de Ferro, né? Então, Margaret Thatcher era considerada a Dama de Ferro, né? Veja o que diz Margaret Thatcher. Ela diz que o feminismo é um veneno. Isso já tem 3 décadas que ela havia dito, né? Depois de 3 décadas, um tempo pretérito, porque na evidência do ressurgimento, as feministas odeiam, né? Não as posso culpá-la por sua vez, eu odeio o feminismo. Isso foi frase dela. As feministas odeiam-me, não é? Não posso culpar uma vez que eu odeio o feminismo, né? Então, esse enunciado da Dama de Ferro, ela parece sinalizar fundamentalmente a tensão antiga entre o projeto neoliberal e o feminismo. E algumas críticas apressadas poderiam colocar sob suspensão a inclusão de uma agenda econômica, entre elas as lutas feministas pela alegação de que essas pautas extrapolam as reais necessidades do universo feminino, né? Então, no tópico de número 2, o comentarista, o Douglas, pastor Douglas, ele vai trabalhar muito bem essa proposta e está muito bem também elucidada no livro de apoio, né? Quando ele trabalha muito e ainda cita fontes, né? Cita fontes, muito interessante. Então, quando trabalha sobre a bênção da maternidade, ele usa um comentário aqui da Teologia Sistemática de Stanley Wharton, né? Nas páginas 244, e também no tópico 2 fala da erosão ou da desconstrução da feminilidade, ou seja, da erosão da feminilidade. Erosão é abrir, é rasgar, é diluir, né? É tirar, é arrancar, é exterminar, né? Quando Margaret Thatcher e as feministas tentou se insurgir, né, dentro do universo feminino, demonstraria o seu enquadramento ideológico no campo da esquerda. No entanto, esse tipo de argumento desconsidera o fato de que a economia tem sido decisiva na vida da mulher há muito tempo. Então, eles usam bastante narrativa, né? O fato é que tais demandas na esfera econômica fazem presentes na marcha mundial das mulheres desde 2000, né? Demarcando uma crítica global ao neoliberal. Então, cada vez mais, essas interseccionadas, por exemplo, não apenas com questões, né, de gêneros, mas de classe, raça, ou seja, com um feminismo para os 99%, como salientado num manifesto divulgado em 2019, né, pela filósofa feminista Nancy Fraser e Cisa Azusa, uma historiadora, e pela historiadora Titi Bhattacharya, né? Então, todas essas são cabeças miolo mole que não sabem o que dizem, né? Tentando desconstruir elas mesmas, né? Veja que negócio de louco. Então, Margaret Thatcher tinha razão na condição do feminismo de inocular o veneno na ordem social, pois na visão delas mais radical, ela se propõe a despatriarcalizar o Estado, isto é, alterar as formas de exercício do poder, passando de um modelo liberal para um modelo republicano. Isso quem trabalhou dentro dessa proposta e lutou por isso foi Margaret Thatcher, ok? Dentro do ativismo, dentro da erosão da feminilidade, o ativismo feminista, o proto-ativismo remonta do século XVIII, na Grã-Bretanha. Então, desses horizontes, aí nós vamos falar sobre, eu citei ela no início, né, que foi Marie Wollstonecraft, né, e dentro de um documento que eu tenho aqui, nós vamos ver não só ela, né, mas outras criaturas, né, dentro que tenta trabalhar e emplacar esses movimentos totalmente nefastos e nocivos a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, até eles mesmos, né? Porque se autodesconfiguram, não consigo entender isso. Uma mulher
é sempre honrada, e elas procuram se desonrarem, se desconfigurarem, né? Se colocar no papel que não é delas, né? E assim sucessivamente. Então, a Mary Wollstonecraft, ela viveu no auge do iluminismo, ela mantiveram um caso extraconjugal com um colega, um apoiador da Revolução Francesa, né? E naquela oportunidade, ela teve aí um caso com esse camarada, né? E aí depois ela mudou para a França, e de lá onde teve também uma decepção, né? Porque esse povo não tem base, né? E não querem também. E ela lá foi rejeitada, teve um amante americano, foi rejeitada pelo amante e retornou para a Inglaterra com uma filha ilegítima e várias vezes tentou suicídio. Mais tarde, casou-se com o radical William Godwin, né? E o casal morava em uma casa separada e teve uma filha. O nome da menina é Mary Godwin. Ou seja, suas ideias incluíam amor livre, a rejeição à sexualidade tradicional, e aos 16 anos a filha do casal, ou seja, Mary Godwin, tornou-se amante do poeta Percy Shelley, né? De quem ficou grávida. Diante dessa situação, a esposa de Shelley cometeu um suicídio e Mary Godwin casou-se com o marido dela 3 semanas depois. Foi nesse tempo que agora com o nome de casada, Mary Shelley começou a escrever o romance Frankenstein, né? Observe a vida e a história pregressa da protagonista, da principal destaque desse proto-feminismo, né? Que é Mary Wollstonecraft, né? Observe, teve a filha, e a filha se enrolou também, e foi, porque é exemplo, né? Não tinha exemplo, então, enfim. Então, no século XVIII, aliás, no século XIX, acontece na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda feminista. As mulheres reivindicam direitos iguais dos homens. Nos Estados Unidos, destacam-se as americanas Elizabeth Staunton, né, e Susan Anthony, né? Essas mulheres lutaram pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool, não é? E pelo direito feminino ao voto, né? Começou por aí. Não obstante que a Rebecca Merkley, né, ela pontua que não demorou muito para que o feminismo nos Estados Unidos começasse a falar sobre sexo também, e que abarcasse aí a cruzada para trazer o controle da natalidade e do aborto seguro às mulheres americanas. Então, a emancipação essencial de seus próprios corpos, né? Observe a defesa da eugenia, defendia a eugenia. Nós já estudamos na lição passada o que é a eugenia, que é a condenação de certos povos, certos tipos de gente, não é? E da esterilização compulsória dos inadequados, ou seja, pessoas se tiver com algum problema, nascer com algum problema de saúde, físico, mental, ou coisa assim, eles consideram como inadequado, então tem que ser exterminado compulsoriamente, já passa pela esterilização. Vejam que monte de criminosos, né? No século XX, na segunda onda do feminismo, aí passa a lutar pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos e por liberdade sexual, né? Chamado isso de Mística Feminina, uma obra em 1963 que foi publicada pela americana Beth Friedman. Beth Friedman ela nasceu em 1921 e morreu em 2006. Então, é um estopim aí para que essa fase do movimento, as mulheres são incendiadas a abandonar os deveres do lar e seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. Então, a identidade de uma mulher não deveria ter o papel de procriação ou de procriadora, administradora da casa. Ela deveria buscar a autorrealização. Então, esse pessoal trazia dentro desses conceitos totalmente um negativismo, né, uma forma positiva, de forma positiva para eles, para se insurgindo contra a feminilidade bíblica, contra a mulher propriamente dita e o seu papel, que dignifica o seu nome, dignifica
a sua história, não é? E eles procuram totalmente desfazer. Então essa feminista chamada Gold Wollstonecraft, ela despontou naquele período, né, em 759, com uma sombra que não chegava maior do que o punho de um homem. Ou seja, nós vamos observar que dessa vez ela sai de cena, mas ela deixou essa questão aí e vem acontecendo e vem causando um problemão, né? Primeiro, eu acredito que o maior problema são para eles mesmos, né? Porque quem é homem, quem é mulher e tem que se cuidar, tem que fazer o seu papel, né? E tem coisa que só elas sabem fazer mesmo, e assim sucessivamente, né? O homem pode até aprender, não tem problema nenhum. Eu, na minha casa, lavo louça, não tem nenhum problema, não fico nem mais nem menos masculino, ou nem mais nem menos, não diminui nada a minha vida no meu lar, na minha casa, né? Então, essa mulher, a Mary Wollstonecraft, ela levou uma vida pouco convencional, como eu já disse, para os padrões do século XVIII, uma mulher com inclinação intelectual vivendo no auge do iluminismo, foi um membro de um grupo de pensadores radicais e artistas centrado em torno de Joseph Johnson, editor do período chamado Analítica, conhecido também dentro de suas ideias, práticas, políticas, religiosas, revolucionárias, enfim. Iniciou um caso de amor com um colega, como eu já disse, um artista casado, e publicou em 1790 um artigo, não é? Reivindicação dos direitos dos homens, apoiado a revelação da Revolução Francesa. Logo em seguida, ela deu sequência a isso, né? Conforme eu já disse, que esse texto está contido na nossa lição, né? Ela foi rejeitada na ideia de casamento lá pelo americano, né? Então a filha dela, Mary, em homenagem à sua mãe, foi criada dentro da casa de Godwin, recebeu uma educação impressionante, embora obviamente radical. Parte da filosofia de Godwin era a ideia do amor livre, a rejeição das normas sexuais tradicionais. Seguindo essa filosofia, aos 16 anos, Mary Godwin, ela tornou-se amante de Percy Bysshe Shelley, né? O então casado, era um poeta romântico. Então deixou a esposa de Shelley grávida de seu segundo filho, e na Inglaterra viajou junto para a Suíça, né? Quando retornou, Mary também estava grávida e esse bebê morreu, mas Mary logo engravidou novamente e deu à luz ao seu segundo filho. Várias vezes, né? Vários meses depois, o casal retornou à Suíça e passou o verão no lago de Leman, juntamente com Lord Byron, que foi nesse verão escurecido anormalmente pelas cinzas de uma erupção vulcânica do Chile, a propósito, né? E ela começou a escrever um romance chamado Frankenstein. Ela tinha 18 anos. Mais tarde daquele mesmo ano, a Shirley se matou. 3 semanas depois, Shirley casou-se com Mary. Então veja bem que esse povo não é exemplo para ninguém, nem para eles mesmos. Vida pregressa, vida totalmente conturbada, né? E assim sucessivamente. Ele teve a primeira onda que aconteceu do outro lado do oceano em 1820, apenas 2 anos após a publicação de Frankenstein. Mary Shelley, apenas com 23 anos, após a morte de sua mãe, Mary Wollstonecraft, Susan Brant nasceu, né? Susan Anthony e Wollstonecraft também um temor solitário, né? E precoce. Anthony foi uma das que mais ajudou a iniciar o terremoto para valer. A primeira onda do feminismo é tipicamente vista como se estendendo até o século XIX e iniciou no século XX. Tem um enorme movimento, obviamente houve muitas mulheres influentes envolvidas, e Anthony, no entanto, foi uma das mais conhecidas defensoras desse movimento, e agora considerada uma heroína por quase todos. Vale a pena dar uma olhada aí
naquilo que ela lutou. Então, antes nasceu em Massachusetts, com sua família em Quaker, não é? Embora no final de sua vida fosse completamente agnóstica, né? E quando chegou ao final da adolescência, já estava envolvida no movimento abolicionista, mas boa parte de sua vida foi dedicada às causas gêmeas do sufrágio feminino, ou seja, direito ao voto e do movimento de temperança. Então, já nasceu militante, né? Dentro de causas. A criminalização do álcool, embora não tivesse aí presente nas convenções das sonecas FAO, chamada, né? É a primeira convenção histórica dos direitos das mulheres, que foi em 1848, e tornou-se ao longo de uma boa amiga de uma das organizadoras, que era Elizabeth Cady Stanton, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que informações sobejas e interessantes dentro desse contexto. Na nossa lição, voltando aqui, né? A feminista no século XIX, conforme já disse, aí vem a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, né? E nos limita o casamento, conforme Provérbios 5. Então, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo, né, e deve ser combatido. Em busca da liberdade sexual da mulher, na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação deve ser considerado como certo ou errado, sim, e deixar as coisas fluírem. Aqui inclui a inclinação precoce sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. Isso tudo é condenado pela Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 10 e daí em diante. Então, nessa esteira, temas como o aborto, gravidez indesejada, a destruição da família são radicalizados, né, pelo ativismo ideológico desse movimento. E tem um ataque à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia feminista, esta forma bíblica do matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse caso, nesse sentido, aliás, a visão marxista é uma desconstrução da família tradicional, a promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Nesse conceito exerce forte influência, né, no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora. Então, observe que o comentarista ele colocou esses pontos à parte e foi tratando de forma particular e peculiar, e entendemos perfeitamente o que está defendendo a palavra de Deus, né? A mulher virtuosa, o símbolo bíblico da feminilidade, né? O modelo da esposa fiel, que está pautado no capítulo 31, versículo 10 a 25, né? de Provérbios. A mulher virtuosa é inestimavelmente de valor. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, né? Então revela total confiança do seu esposo na sua mulher, e assim a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das confianças, né? E das finanças, aliás. Além disso, ela é excelente gerenciadora dessa mulher. O gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nesta casa, nenhuma fazenda faltará. Ou seja, o proverbista dignifica o trabalho da mulher. Ele dignifica a mulher, né? Então, um exemplo de administradora e empreendedora, a mulher é tudo isso, né, que nós podemos observar dentro do texto bíblico. Dentro desses movimentos, eu rechaço, desconsidero qualquer tipo de fator descontextualizado dentro do que é tradicional, que eu aprendi com os meus pais, que vivo até hoje, e que ensinei aos meus filhos, né? E que aprendi
com a sacrossanta Palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude e que o Senhor nos abençoe de uma forma toda especial. Um abraço a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.